o governo brasileiro subiu o tom contra Israel. Emitiu uma nota alegando que as ações militares na faixa de Gaza não têm limite ético ou legal. Nesse comunicado, o Itamaraty cobra da comunidade internacional uma resposta. A nota é referente à morte de mais de 100 civis palestinos que estavam em uma fila para receber ajuda humanitária. Eu vou abrir aspas. Trata-se de uma situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem, fecha aspas. Em defesa, os militares de Israel disseram que as tropas dispararam tiros de advertência, mas não atingiram os caminhões de ajuda. Segundo eles, muitos dos mortos foram pisoteados ou atropelados. Vou começar essa rodada com o Diego Tavares. É um assunto delicado, sensível. A gente tem visto manifestações de muitas lideranças, autoridades. Agora, o que achou dessa manifestação do governo brasileiro por meio do Itamaraty? Temos relevância para isso? É preciso que os países se manifestem de forma contrária ou não? O que achou desse comunicado, essa opinião e também o que disse o Itamaraty, por favor? Caniato, diante desse lamentável episódio que aconteceu recentemente na faixa de Gaza, uma crítica justa do governo brasileiro. Essa sim mais alinhada ao princípio da neutralidade que historicamente norteou as nossas relações geopolíticas em total descompasso com aquela lamentável fala do Lula comparando a conduta de Israel com o episódio, o lamentável episódio, a tragédia humanitária do Holocausto. Acho que sim, os métodos israelenses, desde o início do conflito, são contestáveis, mas a gente sempre tem que colocar aquela premissa de que Israel, no dia 7 de outubro, foi vítima de um atentado terrorista gravíssimo. Foi o segundo maior, o primeiro maior atentado terrorista desde o 11 de setembro. Foi o maior episódio de morte de judeus desde o Holocausto. Então, Israel tem, de certa forma, que exercer o seu direito de defesa, tal como nós dizíamos na pauta anterior sobre o Brasil, tem que reafirmar a sua soberania, levando em conta, inclusive, que Israel é a única democracia daquela região, está cercado por ditaduras e que tem valores muito conflitantes em relação aos valores do governo israelense e do povo judeu. Então, nesse passo, sendo a declaração um pouco mais sóbria do que a declaração do presidente Lula, eu classifico como justa essa reprimenda. De fato, nada justifica pessoas em uma situação como nós temos o povo palestino na faixa de Gaza, ainda que foram tiros de advertência, como foi dito pelo exército israelense, acabou causando a morte de centenas de pessoas, e isso é sim reprovável, principalmente no contexto desse conflito. Então, mais uma vez, eu acho que o Itamaraty se posiciona bem dessa vez, mas enfim, é um conflito com muitos episódios e nós temos que acompanhar passo a passo, porque as relações entre o nosso país e Israel estão muito machucadas. A declaração do presidente Lula criou uma crise diplomática sem precedentes, como o próprio presidente gosta de dizer, né? Nunca antes na história desse país tivemos uma crise diplomática tão séria. Então, eu acho que tem que haver esforços agora para a reconstrução desses laços, porque Israel também é um parceiro importante do nosso país. Pois é, você, José Maria Trindade, pensa como o Diego? Foi uma manifestação mais adequada, respeitando os preceitos das relações internacionais, sem mencionar questões históricas, sem querer comparar com o Holocausto, que muitos entenderam como sendo o grande erro do líder brasileiro naquela fala de improviso? O presidente Lula, ou seja, o governo brasileiro, ultrapassou quando comparou, né, não deveria, não há como comparar o Holocausto a nada, quando comparou. E comparou a ação a Hitler, uma ação de genocídio mesmo. E não pediu desculpas formalmente por isso, eu acho que deveria logo no início, e agora caiu numa armadilha, não pode recuar. E é por isso que subiu o tom. E está levando o governo brasileiro a uma posição muito firme contra Israel. Até então, o governo de Israel, o povo de Israel entende que se trata de uma opinião do presidente Lula, ele tem o direito de ter opinião, mas não uma opinião da nação brasileira, que sempre teve uma relação muito boa com Israel. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve ali o cultivo de relações importantes. Nós temos tratados assinados com Israel, tratados firmes na área de segurança pública, de tecnologia, agropecuária, e isso tem que prevalecer. Tem que prevalecer porque é bom para o povo brasileiro e é bom para o povo de Israel. Para se ter uma ideia da compatibilidade entre os dois países,
existem vários tratados assinados com as Forças Armadas brasileiras, e são tratados na área de informação, né, de inteligência. Israel desenvolveu equipamentos muito importantes sobre esse assunto, detém uma tecnologia tanto de software como de conhecimento humano para esse trabalho, e além na área militar, na área de agropecuária, na área científica. Então é importante que essa relação continue. E o presidente Lula se viu ali numa posição de ou atacava ou simplesmente recuava. Ele preferiu atacar. Esse pronunciamento de hoje do presidente Lula e mais, é um esforço para levar outros presidentes a pensar como ele assinar, e deve sair uma moção assinada por outros presidentes contra Israel. Não é normal, né, que esse efeito colateral é um nome próprio, é um jargão da área militar e de guerra, que se diz a morte de civis, a morte de inocentes. Toda guerra é cruel, a guerra é dura, a guerra sangra, né? Mas não se pode admitir que civis sejam intencionalmente atingidos. Aí já passa a ser crime de guerra. Veja bem, até os Estados Unidos, que são os primeiros parceiros de Israel, já estão recuando um pouco nesse apoio total e dizendo que está na hora de pensar num cessar-fogo ou numa tentativa de libertar os reféns, o mínimo que se pode fazer. Mas Israel não pode fazê-lo. Se Israel recuar agora e fizer o cessar-fogo, ele sai derrotado. O Hamas já ganhou todas as outras etapas da guerra, né? Todas as batalhas. Primeiro invadiu o espaço de Israel, que era considerado impossível, invadiu o espaço de Israel e depois demonstrou uma força de resistência, uma organização política ali na faixa de Gaza muito firme, uma resistência, uma organização política. E agora é a guerra de comunicação. Essa guerra de comunicação, ela é muito boa para o Hamas. O Hamas detém imagens cruéis, que toda imagem de guerra é muito cruel, né? E está fazendo o jogo com essa história. Com esse episódio aí, isso não há quem não chore diante de uma tragédia humana desse ponto. As pessoas indo em busca de alimentos, né, para a família, para levar para os filhos e tal, são mortas, né, são assassinadas, isso choca. Então, assim, o discurso do presidente Lula contra Israel vem exatamente nesse tom, e hoje aumentou o tom, recrudesceu, e é um discurso que está começando a pegar contra Israel, né? De que ele estaria se aproveitando da situação para aniquilar o povo judeu, aniquilar os palestinos, e, enfim, é uma situação que está complexa demais. Eu entendo que a culpa disso é do Hamas, não é de Israel. Se não fosse o Hamas atacar Israel, não haveria essa guerra e não haveria essa reação. É muito simples ir lá matar crianças, matar inocentes e depois se esconder atrás de crianças e inocentes contra Israel, né? Exatamente, esse é um ponto importante. Nós fizemos uma ampla cobertura no início da guerra ali na faixa de Gaza e entrevistamos muitas pessoas e era clara a informação sobre o objetivo de Israel, acabar com o grupo terrorista Hamas. E a gente descobriu, dia após dia, qual era a estratégia desse grupo terrorista: se esconder atrás dos civis. Esse é o problema e isso que a gente está vendo como consequência das ações de Israel. Agora você, Acácio Miranda, a intensidade da ação de Israel na faixa de Gaza vem sendo criticada por vários organismos internacionais e várias nações, como por exemplo o Brasil. Só que qualquer manifestação que o Brasil faça agora tem um peso diferente por conta daquela declaração infeliz que muitos classificaram como um erro, mas que gerou uma crise diplomática, né? Sem dúvida, Daniel. É importante nós lembrarmos que, historicamente, as relações internacionais brasileiras são pautadas pela neutralidade. Não à toa, o tratado que em 1947, 1948 levou à criação do Estado de Israel foi capitaneado pelo Brasil, por um diplomata chamado Oswaldo Aranha. E antes disso e depois disso, nós permanecemos neutros em todas as confusões internacionais e, em virtude da nossa relevância e da nossa neutralidade, historicamente, nós somos chamados para intermediar,
para mediar, para tentar conciliar países em conflito. Inclusive, se nós lembrarmos, no começo da guerra, o Brasil presidia o Conselho de Segurança da ONU e, mais do que isso, o próprio presidente da República se prontificou, se voluntariou a exercer um papel de mediador entre Israel e palestinos. A partir da sua infeliz frase nos últimos dias, ele não só quebrou essa histórica neutralidade do Brasil, como ele fechou as portas para que o Brasil, através das suas relações exteriores, exercesse este papel de mediador. É óbvio, ninguém concorda com a tragédia humanitária que está acontecendo na faixa de Gaza, mas esse não é o momento de nós encontrarmos culpados ou vítimas. Esse é o momento que as ações devem ser no sentido de solucionar aquela questão. E a frase do presidente em nada contribuiu para qualquer forma de solução.